Shalom, shalom. Lech Lecha é a terceira paraxá do livro de Bereshit, né? Consequentemente, a terceira paraxá do livro de Gênesis, da Torá, e a terceira paraxá desse ciclo, o primeiro ciclo que a gente dá início aqui. Então, é uma paraxá fundamental, né, para a nossa compreensão de Torá e judaísmo. Porque aqui começa a contar a história, né, do Hesed personificado, que é Abraão. Então, sem conhecimento dos valores que Abraão representa, nós nunca vamos alcançar qual é a essência da mensagem da Torá. Então, podem ter muitas mensagens bonitas na Torá, histórias bonitas, histórias enigmáticas, né, filosofias profundas, mas a base do conhecimento da Torá é o caráter de Abraão, porque foi com ele que tudo começou. Então, antes nós temos a criação, mostrando a criação do universo, a divisão das nações, né, a Bereshit, que traz toda a didática, né, da criação. E aí nós temos em Noa a renovação dessa criação, né? A criação, a primeira etapa da criação, ela precisou ser destruída, né? Mostrando que tudo que se cria precisa também se recriar, né? Existe um primeiro período em tudo na vida, existe uma primeira fase, e aí com Noa nós aprendemos o conceito de renovar, recriar. Está entendendo? A primeira criação veio a partir do Criador. Ele criou todas as coisas. A segunda criação, a causa motora, foi Noa. Foi Noa. O Eterno não criou nada novo a partir de Noa. Ele simplesmente renovou, pegou tudo de bom que havia no primeiro período da criação e deu a oportunidade de um segundo período. A humanidade, ela não foi recriada a partir de Noa, ela foi continuada através dele, mas agora por uma mentalidade renovada, não é isso? Sim. Então o Eterno, ele cria para que o homem, né, os sábios dizem o seguinte, quem criou o trigo? Foi o Eterno. Quem criou o pão? O homem. O que é melhor, o trigo ou o pão? Os dois. Não, o pão. Você não come trigo. O pão é os dois. Né? Mas assim, se não fosse o trigo, não ia ter pão? Tá, mas é aí que tá. O que é melhor, o trigo ou o pão? O pão. O pão. Por que o trigo? Mas espera aí, se o Eterno criou... O trigo é a criação de Deus. O pão é a criação do homem. Como a Ana falou, sem o trigo não haveria o pão. Então por que o pão é melhor que o trigo? Porque eu como o pão já preparado. Aperfeiçoado. Porque o Eterno, ele criou todas as coisas para que o homem pudesse melhorar a sua criação. O Eterno, ele te dá uma matéria-prima, mas é você que vai definir a realidade daquela matéria-prima. Então, a ideia da criação foi justamente propiciar um ambiente que pudesse haver uma interação entre o Eterno e o homem, entre o Criador e a sua criatura. Nesse ambiente, o homem, ele consegue também atuar como um criador, a partir daquilo que o Eterno lhe deu. Então, Abraão, ele foi o criador de um conceito que até então era desconhecido. Ou, ainda que fosse conhecido, ele não era aberto, não era divulgado. Porque Noé, ele teve 3 filhos. Um desses filhos foi Shem. Então, todos os segredos da Torá que foram transmitidos desde Adão até Noé, né, ele foi transmitido para Shem. Então, os 3 filhos de Noé receberam os segredos, receberam a Cabalá, receberam a informação, mas cada um foi para um canto. Alguns segredos eles não receberam, porque esse segredo foi destinado a Shem. Porque Noé, ele sabia que os seus filhos repovoariam o mundo, mas o seu primogênito, ele então seria o retentor daqueles segredos. Então, Jafé, ele foi para o continente europeu, não é isso? Cã, ele foi ali para o continente africano, um subiu, o outro desceu, mas Shem,
ele se manteve naquela região, e a partir de Shem veio o povo semita, veio o povo judeu. A palavra Shem significa nome. Por quê? Porque foi confiado a ele ser o guardião dos segredos mais profundos da Torá, que é o nome do Criador. Então, quando se fala de uma Kabbalah autêntica, você precisa vincular essa Kabbalah à fonte que não foi contaminada, que é aquela linhagem que foi destinada a preservar os segredos do nome do Criador. A Kabbalah, a gente encontra a Kabbalah em tudo quanto é lugar do mundo. Existe a Kabbalah hermética, tem até Kabbalah cristã, né? Tem Kabbalah para tudo, entendeu? Tem Kabbalah zoroastrista, tem Kabbalah chinesa, tem Kabbalah de todo quanto é tipo, entendeu? Tem Kabbalah indiana, tem Kabbalah até de budista. Ok, sem problema nenhum. Só que existe uma essência que foi mantida com uma única geração. Por quê? Porque essa geração ela está destinada a carregar a presença do Eterno. E isso precisa ser visto por todos os povos e tido como referência daquilo que é puro e daquilo que é impuro, daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Porque sem essa referência, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Se o povo judeu não preserva esses segredos em sua integridade, o mundo hoje estava chafurdado de mentira. Não haveria uma referência do que é certo, porque cada um tem o seu modo de pensar. Então esses conhecimentos eles se espalharam para o mundo, e quando o povo judeu também se dispersou pelo mundo, houve a necessidade então de nós não temos mais liberdade de transmitir esses conhecimentos de forma oral, porque nós estamos fora de Israel. Então agora nós precisamos escrever, para que todas as gerações tenham acesso, porque o nosso povo está sendo perseguido, nosso povo está disperso, nós precisamos de uma fonte que não possa ser deturpada. Então veio então a necessidade de transformar a Torá oral em uma fonte escrita. Continua sendo Torá oral, mas agora ela precisou ser escrita. Por quê? Para preservar essa essência. Então a gente não pode ficar medindo conhecimentos do judaísmo com conhecimentos que a gente encontra em outras culturas. Por quê? Porque uma coisa é a sua forma original, outra coisa é a sua forma deturpada, é a sua forma interpretada. A Torá, antes de interpretar a Torá, eu preciso primeiro compreender, internalizar. Todo aprendizado é assim. Então veio Abraão, ratificando essa missão de criar um povo, de criar uma linhagem que pudesse reter essas tradições. Só que esse homem ele precisaria ser observado por todas as gerações futuras como uma referência. Não bastava ser um primeiro, ele tinha que ser o maior. Ele tinha que ser aquele que o tataraneto, que as gerações daqui a 1000 anos vão olhar com apreço, com admiração, com respeito, temendo profanar tudo aquilo que esse homem recebeu e manter esses segredos. Então Abraão ele foi essa coluna central, né, pela qual se desenvolveu a mentalidade do monoteísmo. Tanto que a partir de Abraão tem monoteísmo árabe, tem monoteísmo cristão, mas existe uma visão monoteísta que é retida por aqueles que preservam a essência de Abraão. Está entendendo? Então já começa aqui o mistério. Está entendendo? Ler-lerá. Então a tradução não interpretativa, né, porque a gente não entende Torá na sua essência quando a gente lê traduções. Traduções, cada tradutor tem a sua interpretação e acrescenta ali. Então vai da tua terra, né? Não é bem isso, tá entendendo? A palavra terra ali, da tua terra, está depois. Ler-lerá significa uma repetição da palavra vai. Então uma tradução fria aqui vai entender isso como o quê? Vai indo, ou vai para ti, ou vai por ti mesmo. Ou seja, não espere uma causa motora da tua ida, simplesmente vai. Ou seja, vai em direção àquilo que é teu. Porque o errar significa a ti, né? Emunaterra, a gente não fala isso todo dia de manhã. Emunaterra, a tua fé. Então o ler é vai, lerra vai a ti. Então vai para ti, vai de encontro àquilo que é você.
Tá entendendo? Mas aí, Abraão, ele já tinha 70 anos de idade. Ele já era, a Cabalá o chama de místico rebelde. A gente não estava falando aqui de rebeldia. Tá entendendo? O que é? Por que o místico rebelde? Porque desde a sua tenra infância, ele já olhava para o mundo ao seu redor e já tinha um espírito de contradição com aquilo ali. Ele não aceitava aquilo ali. A tradição conta que ele era filho de Tera. Tera era um fabricante de ídolos. O pai dele vivia de fabricar ídolos. Fazia estátua dos deuses, porque Ur era uma terra pagã, era uma terra idólatra. Na verdade, todo mundo naquela época era um povo idólatra. E então, a gente entende que esse conhecimento que veio de Noa com a Torre de Babel, ela foi meio que perdido. Porque ninguém passou a tradição para Abraão. Está entendendo? Porque ele era, o pai dele era idólatra. Se o pai dele era idólatra, quem ensinou a tradição para ele? Que Noa, que Shem. Está entendendo? A gente vai saber que depois Abraão ele estudou com Shem, que é chamado Melquisedeque, né? E com Ever. Mas até então, na terra de Ur, ele era filho de um idólatra. Ele vivia em um contexto totalmente idólatra. Então, conta-se que o pai dele saiu e ele ficou tomando conta dos ídolos. E aí, né, o pai dele fazia oferenda lá para os ídolos e tal. E aí, Abraão ele teve uma ideia. Eu não entendo por que as pessoas ficam adorando ídolos. Não tem sentido isso. Então eu tive uma ideia para convencer o meu pai de que isso não funciona. Diz que ele quebrou todos os ídolos. Ele quebrou. Tá entendendo? E aí quando o pai dele chegou, falou: filho, o que houve aqui? O que houve? Pai, eu fui fazer uma oferenda para esse ídolo aqui. Aí o outro também queria, e aí começaram a brigar, e os outros se envolveram na briga e acabaram se quebrando todo. Não, isso não é possível. Não, o ídolo não é. Isso aqui não faz nada, ele não tem pé, não tem mão, ele não. Mas se ele não é capaz de fazer nada, se ele não se mexe, se ele não fala, se ele não ouve, por que vocês o adoram? Tá entendendo? E aí veio a ideia de que chegou até o Nimrod, que era o rei na época, né? Ele mandou prender Abraão, e aí ele disse, né? Então você está contaminando aqui o nosso povo, falando que só existe um Deus? Para mim é o óbvio, né? Só existe um Deus, né? Porque esses ídolos que vocês adoram, né? Essa é a consciência do monoteísmo. Esses ídolos que vocês adoram foram criados por vocês, mas existe algo que criou todas as coisas, e todas essas coisas se relacionam. Não tem como ter um Deus para a água e um Deus para a terra, porque as coisas da terra se alimentam das coisas da água. O céu, ele também interage com a terra. Então, não existem várias forças. Existe uma única força que se manifesta de várias formas, mas todas as coisas se relacionam. Então, isso só pode vir de uma fonte comum. Então, é óbvio, não estou falando que Abraão falou isso. Estou explicando como funciona o desenvolvimento do pensamento monoteísta, né? Porque até então se entendia que cada força da natureza era liderado, era comandado por uma entidade divina. Então existe o Deus da lua, existe o Deus do sol, mas quando o ser humano ele começa a observar que tudo na natureza se relaciona entre si, ele começa a entender que não, o dia e a noite não são forças rivais, são forças complementares. Cada uma tem a sua função. Entendeu? O céu e a terra não são forças opostas, são forças que se relacionam. Está entendendo? Então existe uma relação em tudo, existe um elo em cada coisa. E esse elo só pode ter sido pensado por alguém que tenha criado tudo isso, de maneira que todas essas coisas se relacionam. Então, está aí o desenvolvimento da percepção monoteísta. Só existe um Deus por quê? Porque todas as coisas estão ligadas. Esse é o conceito de unidade. O vínculo, o relacionamento entre todas as coisas que são criadas. Quem percebe isso, que tudo na natureza, tudo na vida tem um propósito, desde coisas a eventos, tudo tem a sua finalidade,
alcança esse tipo de consciência de que tudo converge no ponto comum, que é o Criador. Então, se desenvolvendo esse pensamento monoteísta de uma única criatura, de um único Criador, de uma única força que rege tudo, então o primeiro conflito é: poxa, nós que adoramos vários deuses, o que é melhor, uma maioria ou uma minoria? Vocês vão entender aqui por que Deus está sempre a favor das minorias. Minoria. Porque ele foi o primeiro conceito de minoria a ser repelido. Está entendendo? Por quê? Nós temos milhares de deuses. Esse cara vem falando que é um só. Esse um sozinho não pode ser maior do que todos os outros. Você Tá vai entendendo? ver que Israel é um povo pequeno. Sempre foi pequeno. O judaísmo é a menor religião. A minoria é sempre a melhor parte da história. Sabe aquele conceito de cereja do bolo? Compara o tamanho da cereja com o bolo. Tá entendendo? E a cereja do bolo é o quê? É aquilo que é aquilo que faz com que o bolo seja o bolo. Tá entendendo? Então a ideia é desenvolvendo esse pensamento de um único Deus. Isso vai entrar em conflito com o pensamento de vários deuses. Porque nenhum paradigma é aceito de primeira. Primeiro, ele é repelido. Depois de repelido, ele passa a ser evitado. Depois de evitado, ele passa a ser analisado. Depois de analisado, ele então é aceito. E uma vez aceito, ele se torna um novo paradigma. Então olha o processo. Olha o processo de um paradigma para o outro. Existe um processo aí. Então, Abraão, ele iniciou esse processo. E aí Nimrod, ele falou: então eu vou te colocar dentro da fornalha, e você vai ser colocado numa fornalha acesa, e se o seu Deus for verdadeiro, ele vai te salvar. Agora, os nossos deuses estarão na fornalha, te queimando, e vamos ver se o seu Deus é realmente mais poderoso. E Abraão, ainda jovem, ele foi colocado na fornalha, né? E aí, até então, o irmão dele, Nahor, não era Nahor, esqueço o nome dele, eu acho que é Harã. Harã. O irmão dele, né, tipo assim, Abraão conseguiu convencer o irmão dele, né, o próximos, e aí ele realmente entendeu. E aí também você está junto com Abraão, vão vocês dois. Aí o Harã falou: bom, vai ele primeiro. Vai ele primeiro. Se ele sobreviveu, eu entro. Se ele sobreviveu, eu entro. Mas se ele morreu, eu não entro, não. Beleza, Abraão falou: eu vou. Deixa meu irmão e deixa que eu vou. Não foi esse que morreu, velho? Foi. Sim, Estou chegando pai lá. de Lot. Ué? Pai de Lot. Pai de Lot. Aí Abraão entrou na fornalha e saiu ileso. O pessoal ficou maravilhado. Tá entendendo? Todo mundo, caramba, ele está falando de um único Deus contra todos os outros deuses, e essa única fé dele superou todas as fés, né, nas nossas divindades aqui. O povo ficou abismado, né? E muitos começaram então a partir dali a estudar com Abraão, né? Abraão, ele tinha essa consciência mais elevada, ele conseguia coletar informações dos mundos superiores, né, e transmitir. E aí ele se tornou então um místico famoso. Mas na ocasião em que ele foi colocado na fornalha, então falaram para o irmão dele: então agora vai você. Agora eu vou, porque eu sei que ele sobreviveu e o irmão dele morreu. Está entendendo? Porque não teve uma fé legítima. Então, se a fé de Abraão não fosse legítima, ele também teria morrido ali. Está entendendo? Então, qual é essa diferença? Por que um sobreviveu e o outro não? Está entendendo? Mas como assim? Como saber se uma fé é legítima e a outra não? Porque a fé legítima, ela faz com que você busque honrar a Deus acima da sua própria sobrevivência, acima da sua própria segurança, acima de tudo aquilo que é interessante para você. Você está com medo de fazer, mas se o propósito desse feito é honrar o Criador, eu o farei. E ainda que eu seja prejudicado, eu entendo que a minha missão é honrar a Deus. Então eu não vou deixar que o nome de Deus seja envergonhado
por qualquer situação que possa me ocorrer. Se eu digo não para isso, o meu Deus, ele perde o seu poder em mim, porque ele não vai ter a oportunidade de mostrar a verdade para essas pessoas. Então a minha covardia, ela não pode ser maior do que a minha devoção. Então, em muitos momentos na vida nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto e às vezes colocar algo precioso em risco para mostrar a nossa fé e a nossa confiança. É nessa hora que você alcança realmente o nível de consciência do que é o Criador. Antes disso, tudo é teoria. Você concorda e acha bonito, mas não é verdade para você. Só é verdade para você aquilo que você viveu. Entendeu? Eu, quando eu estou me colocando aqui como bababá, não, estou contando uma história que pode ajudar a entender melhor isso. Quando eu estava no Paraná, por exemplo, por isso que Lerá, ela mexe muito com ela, é a paraxá que mudou minha vida. Surgiu a oportunidade, não convém os casos, mas de eu vir para o Rio de Janeiro. Eu nunca tive interesse de vir para o Rio de Janeiro, nunca nem quis. O Rio de Janeiro para mim era uma realidade distante de algo que eu não tinha nenhum interesse. Mas veio a oportunidade de eu vir para o Rio de Janeiro. Eu disse, mas eu não tenho nada, aqui a vida está boa aqui, coisa e tal, não tem por que ir para o Rio de Janeiro. Mas aí na época eu era cristão, né? E aí estava na moda aquela música do Fernandinho. Sai da tua tenda, ó filho meu, sabe? Eu te mostrarei. Então, sabe, aí você liga o rádio, tá lá alguém falando de Abraão. Você ouve uma música, tá lá a música de Abraão mandando sair da minha tenda e ir para a terra que ele me mostrar. E essa mensagem, e você ia na igreja, porque Deus ele não escolhe lugar para falar com a pessoa não, tá? Ele escolhe a pessoa, independente do lugar. Aí você está na igreja, está lá alguém, vem pregar lá o negócio de Abraão. Você nem sabe o que está acontecendo. E ali, esse turbilhão dentro de mim. Abraão me perseguiu durante 2 meses. Está entendendo? Essa história de Abraão, de se deslocar daquela condição. Aí chegou um dia que eu falei assim, não, peraí, vamos colocar o ponto final nisso aqui. Vamos decidir hoje. Briguei com o Eterno, sentei na mesa, lá da cozinha da minha mãe. Sentei na mesa, vamos decidir isso aqui hoje, Eterno. Se é para eu sair daqui e ir para lá, o Senhor vai me falar. Aí até pastores em casa para falar, ó, vigia, não vai não. Deus me mostrou, blá, 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 entendeu? Aí, enfim, aí eu sentei, pessoal, se for para eu ir para o Rio de Janeiro, porque Deus ele fala com crente também, sabia? Só que dentro do nível de consciência que aquela pessoa pode alcançar. Está entendendo? Deus não lida com religião, Deus lida com almas. Então é importante falar assim, não, relaxa, que Deus não está preocupado com a tua religião, Ele está preocupado com a tua espiritualidade. E aí o que acontece? Eu sentei na mesa e falei, se é para eu ir, eu vou, mas tu vai falar comigo. O Eterno vai falar para eu ir, se é para eu ir. Se não é para eu ir, o primeiro texto que eu abri, o Eterno eu vou entender que o Eterno não quer que eu vá. Correto? Aí vamos pegar aqui uma Bíblia aqui. Vê para mim, José. Abre aí para mim, Isaías 45. Eu abri a Bíblia. Não leio agora não. Eu abri, orei, Senhor, eu preciso da tua direção. Está entendendo? Eu acordo pensando em Abraão. Eu vou dormir pensando em Abraão. Eu ligo o rádio, está lá alguém cantando Abraão. Eu vou para um lugar, está lá o pensamento de Abraão. Eu vou ouvir uma mensagem, é Abraão. O que o Senhor quer de mim? Está entendendo? É para eu ir e tem essa oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro, que também está me pressionando, me perseguindo, e eu preciso tomar uma decisão rápida, porque se trata da minha vida. Aí o que acontece? Abri a Bíblia e o livro, porque assim, eu não vou nem contar a página. Estou falando que para vocês fazerem isso não, tá gente? É uma ocasião de uma única vez que aconteceu, não é para virar costume. Não. Vamos ver o que Deus vai falar comigo aqui. Não, foi uma oração sincera, buscando uma definição. Exatamente. E aí, abri a Bíblia, e aí caiu o capítulo 45 de Isaías.
Isaías 45. Li o primeiro verso, né? Ah, tudo bem, meu servo Ciro, leia pra gente o Isaías 45, 2. Aí eu já fiquei meio assim, peraí, vamos pro 3. Porque a intenção era alguma orientação para não vir. Mas aí olha só, se não é direto o negócio. 45, 2 e 3. 2. Andarei à tua frente, e para ti aplanarei os caminhos escarpados, destruirei portões de cobre, e partirei suas travas de ferro. Darei a ti tesouros escondidos, a riqueza oculta em lugares secretos, a fim de que saibas que eu, o Eterno, que te chama por teu nome, sou o Deus de Israel. Amém? Amém. Então, eis que eu irei adiante de ti. Ih, deu ruim. Tive que vir e deu no que deu. Tá entendendo? Então, esse conceito de... Porque assim, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com uma caixa de livros, uma mochila de roupa e 300 conto no bolso. Né? No dia do aniversário da Samanta, né? Chegou Vamos aqui dia apresentar o 12 cara de dele. setembro. Nem te conhecia. Não, Eu conheci a Samanta acho que 1 ano, 2 anos depois. Né? não, você me conheceu 6 meses depois. Aí beleza. O que aconteceu? Vim para o Rio de Janeiro, tá aí. Vamos voltar aqui para Abraham. Né? Esse conceito de você abrir mão de tudo que você tem, deixar tudo para trás e ir em busca de algo desconhecido, confiando somente numa voz da sua cabeça, é coisa de louco. Maluco, Tá entendendo? É coisa Jogar de pedra, louco. Jogar pedra. Não é sóbrio, não há razão para isso. Mas é aí que a gente entende o seguinte: o teu relacionamento com o Criador não pode se basear em algo tão baixo quanto a lógica humana. E se você tentar reduzir Deus à tua lógica humana, você não vai conseguir evoluir da tua espiritualidade, porque você vai querer ficar enfiando as coisas dentro de uma caixinha. Você vai pegar um copo de água do mar e vai falar, tá aqui o mar. Não, tá um copo de água com água do mar, mas não é o mar. Tá entendendo? Então, ou você entende que a tua busca espiritual, ela é um portal para o desconhecido, ou você fica fingindo que conhece tudo, sem conhecer nada. E se engana, entra num ciclo de autodestruição, de autopenalização, e não evolui. Não, porque eu já sei. Não, se você sabe, isso não é busca. Você busca o que não sabe. E Abraão, ele nos abre esse entendimento. Não se acomode naquilo que você recebeu até agora, porque a ordem é a seguinte: sai da tua terra, da casa do teu pai. Não, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas peraí, numa ordem física, racional, o texto está errado. Esse texto está errado. Como é que... Porque são três pontos de deslocamento aí, correto? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Mas peraí, se só sair da terra, a casa do pai está onde? Está dentro da terra. A parentela está onde? Dentro da terra. Então bastava mandar sair da terra. Só que a ordem foi: primeiro sai da terra, segundo sai do meio da tua parentela, e terceiro sai da casa do teu pai. Não tem lógica aí. Porque numa sequência correta, natural e racional, a ordem deveria ser: sai da casa do teu pai. Ou seja, sai de dentro para fora. Não tem como sair de fora para dentro. Então sai primeiro do primeiro ponto de localização. Beleza, saí da casa do meu pai. Agora eu estou aqui no meio da minha parentela. Então agora eu continuo saindo. Aí até então sair da minha terra. É um deslocamento que parte de um ponto até outro. Agora, se eu saio primeiro da minha terra, como é que eu vou sair da minha terra e continuar ainda no meio da minha parentela? Como é que eu saio da minha terra e continuo na casa do meu pai? Tá entendendo? E aqui que está o segredo. Não se fala na Torá desse somente, né? Dentro do literal, o literal ele... Por que serve o texto literal, gente? A gente tem que deixar isso claro.
Primeiro, os sábios dizem o seguinte: textos da Torá interprete no literal. Comentários dos sábios interprete em Sod. Não fique interpretando o texto da Torá em Sod. Não fique, não faça isso. Não faça isso. Entenda, Sod é segredo, o nível da Kabbalah. Não fique interpretando Torá com os textos da Kabbalah. Não. Interprete os escritos dos sábios dentro do entendimento da Kabbalah. Porque a Torá ela foi escrita para o mundo físico. A realidade que a mantém é uma realidade espiritual. Mas quem é que alcança essa realidade espiritual e converte isso para que a gente possa compreender? São os sábios. São os sábios. O nome do Rodrigo está no Talmud? Não. Eu sou um dos sábios da Torá? Não. Como é que vocês sabem? Porque eu simplesmente não sou. Então tá meio que óbvio. Tá entendendo? Então eu posso pegar um texto da Torá e trazer uma interpretação sem consultar os sábios? Não. Como é que é o nome disso? Desviação. Heresia, engano, blasfêmia. Eita. Tá entendendo? Eu posso ter a minha percepção pessoal, mas é a minha percepção pessoal. Quando eu vou falar de Torá, eu preciso falar daquilo que os sábios ensinam. Porque é deles que vem a Kabbalah. São eles os receptores. O Eduardo ele pode ter um monte de opinião dele sobre a Kabbalah, mas ele vai se amparar no sábio com o qual a alma dele recebe o Ebu. Está entendendo? Ele vai se amparar no sábio que ele escolheu como mentor, que é Baal HaSulam. Ele vai pegar os escritos do Baal HaSulam, ele vai trazer os escritos do Baal HaSulam para que vocês interpretem. Aí a gente pode discutir Baal HaSulam, mas Torá não se discute. Está mandando sair, pronto. Então você não discute Torá, você busca entender. Está entendendo? Por quê? Se for para discutir Torá, Abraão não existiu. Cadê o cadáver, Gabriel? Cadê os ossos? Está entendendo? Se é para trazer para esse nível mais baixo, então a Torá ela é uma fantasia. E aí os sábios dizem, e se for para estudar a Torá, né, como um livro de histórias, existem livros de histórias que são até mais interessantes do que a Torá. Nessa questão de livro de história, você pode pegar um livro de história até melhor. Mas a ideia não é ser um livro de história, é ser um livro de ensinos. Então você entende aquilo primeiro dentro da esfera em que aquilo se apresenta. E aí você vai evoluindo com o auxílio dos sábios. Então você vem para o texto de Lech-Lechá, e aí ele diz: sai primeiro da tua terra, depois sai do meio da tua parentela, e depois da casa do teu pai. Isso no literal não se encaixa. Você tem que interpretar primeiro no literal. Se no literal isso não se encaixa porque a ordem está invertida, você logo entende que esse texto ele não pode ser compreendido no literal. Então você vai recorrer a quem? Aos sábios. São aqueles que recebem a sabedoria do mundo superior e transforma isso num ensinamento que você tem que compreender. Então os sábios vão dizer o seguinte: por que primeiro eu preciso sair da casa da minha terra? Porque quais são os pensamentos? Porque quando o ser humano nasce, ele começa a ser sobrecarregado de informação. Você nasceu, por exemplo, eu nasci de uma família cristã. Eu nasci cristão? Não. Então como é que eu me tornei cristão? Eu escolhi. Influência. Isso foi colocado sobre mim. Tá entendendo? Eu nasci no Paraná. Né? Então, 5 minutos já. Não, mas se eu comecei 5h20, tem que parar 5h20. Não tem lógica. Entendeu? Então, se eu nasci dentro de um contexto, dentro de uma região, eu vou receber toda a cultura e toda a influência cabível dentro daquele contexto. Então, assim, eu não nasci católico, mas meu pai era, então ele me colocou o título. Tá entendendo? Eu não nasci paranaense, mas a minha terra lá se chama Paraná e isso me deu um título. Eu não nasci brasileiro. Eu nasci dentro de uma região chamada Brasil, dentro de um território, e isso fez com que eu recebesse o título de brasileiro. A questão é, eu nasci, e nem meu nome é meu, foi me dado. Tá entendendo? Interessante. Eu nasci somente um vaso vazio. Então, para eu compreender o que eu sou de verdade, eu preciso me livrar de tudo que foi colocado, entulhado dentro desse vaso. E é muito mais fácil começar
com essas visões mais abrangentes, mais nacionalistas, mais abrangentes, mais amplas. No caso, sai da tua terra, ou seja, para de ficar recebendo influências da tua cultura nacional. Para com esse negócio de carnaval, para com esse negócio de, tipo assim, essas mentalidades que são massivas. Se livra dessas culturas de massa. Esse negócio de você não é brasileiro, você é um ser humano. Está entendendo? Então você não pode ser definido pelo ambiente que você vive, apesar desse ambiente ser parte da tua constituição, porque você vai ser constituído assim. Você precisa entender que você é algo muito além daquilo. Você não se resume àquilo, aquilo foi colocado sobre você. Então, para com esse negócio de achar que você é resultado, você é a soma do resultado daquilo que o teu governo te impõe. Então, sai da influência do governo. Os sábios dizem que é o seguinte: aquele que cumpre a Torá se livra do jugo do governo, aquele que não cumpre a Torá se torna refém do jugo do governo. Porque ou você é governado por Deus ou você é governado pelos homens. Então, seja governado pelo Criador. Por quê? Quando eu quero ser governado por homens, eu começo a fazer muitas coisas que não desagradam os homens, mas desagradam o Eterno. Não é? Mas quando eu sou governado pelo Eterno, eu faço muitas coisas que agradam o Eterno e que agradam os homens. Então, logo, é melhor servir o Eterno. Por quê? Porque tudo que existe serve ao Eterno. Então, eu me encaixo dentro do fluxo natural das coisas. Então, sai dessas influências nacionalistas, essas coisas regionais que te envolvem. Isso é sair da tua terra. É mais fácil se desapegar disso primeiro. Aí vem um segundo desapego, que é do meio da tua parentela. Ah, minha família é tudo corintiano, porque minha família é tudo corintiano. Eu não preciso ser corintiano porque meu avô era corintiano, porque meu pai era corintiano. Você não gosta de futebol. Tá entendendo? Eu ficava falando que era corintiano porque meu avô era corintiano. Depois que meu avô morreu, para mim não tem sentido falar que sou corintiano, porque eu só falava para agradar ele. Entendeu? Só falava para ele achar legal, mas eu não estava nem aí. Então, tipo assim, essas influências familiares. Ah, todo ano nós faz Natal, nós mata um porco, lá e vai comer porco. É coisa da família, a família se reúne, né, para comer um leitão. Né? Sai dessas mentalidades que não são suas, isso é imposto, tradições familiares. Estou dizendo que você tem que começar a desprezar a tua família, você tem que parar de ser influenciado por eles naquilo que é referente a você. A sua vida, quem decide é você e o Criador. Então você não pode ter o seu país, a sua cultura, como definição daquilo que você tem que ser. E você também não pode ter as suas influências familiares, costumes, tradições familiares, daquilo que é referente a você, daquilo que só cabe a você e o Criador. Ah, minha família é toda católica. Eu já vi gente falar isso. Não, eu sou católico porque minha família é toda católica. Não, mas você acredita naquilo? Não, eu não preciso acreditar. Que eu fui ensinado assim. Quer dizer, você é uma coisa que você nem sabe o que é. Marionete. Não, é mais bonito o cara falar que é ateu. Porque o ateu, ele pelo menos admite que não acredita. O idólatra, ele fica fingindo o que ele acredita. E fica obrigando os outros. Ele finge, ele cria um imaginário do que é, e aí ele acha que todo mundo tem que acreditar também, por isso que ele não gosta de confronto. Aí sai da casa do teu pai, ou seja, vínculos afetivos. Não deixe que os vínculos afetivos definam quem você é. Se desapega da necessidade de ser aprovado por pessoas pelas quais você sente afeto. Se para ser verdadeiro, se para servir o Eterno você tiver que desagradar alguém, paciência. O que manda é você ter a sua consciência daquilo que é certo e errado diante do Criador. Então sai desses vínculos afetivos. Não é desprezar a família, não, ame a tua família, mas não deixe que eles decidam por você aquilo que você tem que ser. Não deixe que o afeto que você tem por eles faça com que você se perca do afeto que você tem por si próprio. Está entendendo? Coloque a sua alma em prioridade, porque é ela que vai te levar para frente, é ela que te impulsiona. Então satisfaça as necessidades da tua alma. E aí o nacionalismo é uma coisa de fora. Tradições familiares, religiões são coisas de fora. Vínculos afetivos e emocionais são coisas de fora.
Então, você tem que amar sua esposa, tem que amar seus filhos, tem que amar seus pais. Você não pode amar sua família mais do que você ama todos os seres humanos. Está entendendo? Por quê? Porque quando a tua consciência alcança um nível de revelação do Criador, você entende que você é somente uma partícula de um todo. Então eu continuo amando a minha mãe, só que eu tenho que amar todas as mães da mesma forma como eu amo a minha. Eu continuo amando o meu irmão, mas eu amo todos os seres humanos como eu amo o meu irmão. Então para que serve um ambiente familiar? Para você... Tem lugar mais problemático do que dentro da família? Não. Então para que serve um ambiente familiar? Para você treinar, para você lidar com situações de controvérsia. Dentro da sua família você vai encontrar falsidade, dentro da tua família você vai encontrar desaforos, dentro da tua família você vai encontrar tudo de ruim. Mas não é porque a tua família é ruim, é porque ela está te preparando para lidar com uma realidade mundial. Você troca de família, vai para outra família com os mesmos problemas. Qualquer lugar que você vá, os mesmos problemas vão te acompanhar. Por quê? Porque você não é resultado daquele lugar, você é resultado das suas experiências. E você só vai avançar na vida quando você superar os traumas passados. Ou seja, você só vai conseguir ir para frente quando você para de cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Está entendendo? Enquanto você erra naquele ponto você vai fracassar. Quando você entende, opa, de tanto errar, agora eu já sei o que é certo. Então o que eu faço agora? Não faço mais aquilo que é errado, porque eu já sei o resultado do erro. Então agora eu vou fazer aquilo que é certo. Isso é se deslocar para fora. Tá entendendo? E ir em direção àquilo que realmente é o que Deus quer de você. Aí tem uma amiga minha que o Eterno revelou lá para o Rabino um novo nome para ela. Vamos colocar o nome hipotético aqui dela de Maria. A Maria, aí o Eterno revelou para ela que o novo nome, a identidade dela espiritual é Sara. E ela está lá desesperada. Mas falaram que o meu nome é Sara, o meu nome espiritual é Sara. Mas eu não estou conseguindo encontrar uma relação entre eu e a Sara. A gente não tem nada a ver. Então isso está errado. Eu falei, não, filha, não é assim que funciona. Se o Eterno te revelou a identidade espiritual de Sara, não interessa o que a Sara tem a ver com a Maria. Se interessa o que a Maria precisa mudar para se tornar como Sara. Então não é buscar a relação que existe entre Sara e Maria. É você entender que a Maria tem que morrer para que a Sara possa nascer. Então olha para a vida de Sara, para os ensinamentos que se obtém através de Sara, e olha aquilo que você tem que reproduzir para se tornar como ela. E olha aquilo que você precisa sacrificar da tua natureza para se tornar como ela. Para de fazer o que ela não faz e começa a fazer o que Sara faz. Usa essa identidade espiritual para alcançar o quê? Tua identidade espiritual. Não é pegar a espiritualidade e enfiar aqui embaixo, mas alcançar. E aí eu elevo uma Ruth. Que a ideia não é rebaixar Keter. Quando Malhut e Keter se tornam um, não é porque Keter desceu, é porque Malhut subiu. Está entendendo? É pegar a minha base material e refinar. Refinar, elevar. Refinar é deixar mais leve, me livrar das escórias, dos pesos, das impurezas. E isso vai fazendo com que aquilo vá subindo. E aí quando chega no nível de pureza, é porque aquilo já foi refinado. Mas agora eu quero me manter no mesmo nível. E quero que a espiritualidade venha até mim. E eu quero que os méritos de quem estuda a Torá, de quem fala de Torá, venham até mim. Está entendendo? Só porque eu estudo, só porque eu acho legal. Só porque eu concordo, só porque... Não. Existe uma necessidade de uma aplicação dentro do mundo físico. Porque são essas aplicações que vão definir a tua qualidade no mundo superior. Está entendendo? Porque enquanto você se acomoda com toda a condição desse mundo inferior, você nunca vai transcendê-lo. Você nunca vai transcender. Porque você aceitou aquela condição. E você acha que o ato de contemplar o que está além do horizonte já é o prazer em si. Está entendendo? Já é o prazer em si. Nossa, que pôr do sol lindo, maravilhoso. Mas sabe quem é que realmente experimenta o
pôr do sol é aquele que vai em direção ao sol. Está entendendo? E não é que ele vai chegar no sol, mas ele vai entender que quanto mais ele se aproxima, mais ele experimenta. Tem aquela ideia de um caminho, de um jovem que queria que o sábio mostrasse para ele o sentido da vida. Ele falou, qual é o sentido da vida? Aí o sábio falou para ele, vem amanhã cedo aqui na minha casa, a gente vai subir no alto daquela montanha. Aí o jovem todo empolgado, né, chegou cedinho na casa do sábio, o sábio tinha acabado de acordar, sábio, eu quero ver o sentido da vida. Ok, vamos subir então no alto daquela montanha. E aí o sábio ia de velhinho, né, velhinho, a montanha com a floresta. Aí ele parava, nossa, aquela ave, ela tem um canto, né, tão lindo, e parava no caminho, o jovem ali, poxa, vamos logo, vai ficar olhando os passarinhos aí, né? E aí o sábio ia, olhava uma planta, uma flor no caminho, e falava, nossa, que planta linda, essa planta, ela é um remédio, ela pode ser um excelente remédio. E aí ele vê uma fruta, ele para, colhe a fruta, ele para saborear. E aí o caminho levava 1 hora até o alto do morro. Levaram o dia todo. E o cara agoniado, mestre, eu quero saber o sentido da vida. Aí o mestre, calma garoto, relaxa, vamos chegar. Logo a gente chega, fica tranquilo. Mas olha só esse pôr do sol. Pô, a gente saiu de casa às 6 horas da manhã, já é pôr do sol e a gente não chegou ainda. Aprecia esse pôr do sol maravilhoso. Olha o horizonte, olha aqui. E o velho tentando mostrar para ele todas as belezas do caminho. Todas as belezas do caminho. E ele ansioso para chegar ao topo, porque ele acreditava que lá no topo ele ia encontrar o sentido da vida. E ele ansioso. Ele já estava agoniado. E o velho apreciando tudo que... uma borboletinha, ai que bonitinha, borboletinha. Tá entendendo? Olha lá o esquilinho, olha lá o esquilo, ele está levando uma nozinha lá pro filhotinho dele. Olha ali a cobra, olha ali o patinho, tá entendendo? Apreciando tudo, vendo a beleza de tudo. E então, finalmente, estava caindo a noite, chegaram no pé do morro, rapaz exausto, todo eufórico. Aí o velho começou a olhar o pôr do sol, o horizonte à frente, apreciar tudo ao redor e tal, aquele céu tudo colorido, lindo, maravilhoso. E o jovem, então mestre, e aí? Eu cheguei aqui. Oh, é verdade, chegamos. Isso aí, parabéns, conseguimos chegar. Então, qual é o sentido da vida? Ah, o sentido da vida? Peraí. Pegou uma pedra no chão, pegou uma pedra, aí, tá aqui. O sentido da vida. Oh, garoto, como assim o sentido da vida? Isso é o sentido da vida. Eu não entendi, me explica isso, mestre. Ora, o sentido da vida é esse. Quando você chegar aonde você acha que tem que chegar, você não vai encontrar nada além de nada. Está entendendo? Porque não se trata de onde você tem que chegar. Se trata do aprendizado de caminhar. É a experiência que você adquire na jornada. São as belezas do caminho. Está entendendo? Abraão entendia isso. Ele entendeu isso. Eu não sei para onde eu vou. Vai para a terra que eu te mostrarei. O Eterno não disse para ele. Depois o Eterno mostrou para ele. Mas no momento em que o Eterno convoca a sair, o Eterno não mostrou para ele aonde ele ia chegar. O Eterno não mostrou o futuro para ele, de que olha só como que Israel vai ser um estado desenvolvido. Está entendendo? Não é bem assim. Sai para a terra que eu te mostrarei. Não é para a terra que eu estou te mostrando. Abraão não sabia, não tinha a mínima ideia para onde ir. Mas ele confiou na caminhada. Ele confiou no processo. Ele sabia que ele ia chegar em algum lugar. Mas o ato do aprendizado é o ato de aprendizado que vai te levar para essa condição. Então, por que Israel teve que ficar 40 anos no deserto, cumprindo uma rota de 40 dias? Porque do Egito para Israel são 40 dias, andando a pé. Por que Israel ficou 40 anos? Está entendendo? Para aprender que não é aonde chegar, é como chegar. É a consciência que você tem que chegar naquela situação. Então, tudo na tua vida é aprendizado. Tudo na tua vida que te acontece, até as coisas negativas, são para fazer com que você transcenda, para que você evolua. Mas eu me nego a aprender com o que me desagrada. E aí eu jogo a culpa no outro.
Aí eu tiro de mim aquela responsabilidade, eu me vitimizo. E aí eu recuso o aprendizado, ignoro a importância daquilo e sigo lá na frente o mesmo problema. Vai acontecer. Porque quem joga videogame aqui? O seu Edson joga videogame, né, só? Eu? Aí, joga videogame, sabe o joguinho do Mario? Você tá ali empolgadinho jogando, vai pegando moedinha, vai passando os obstáculos. Na hora que tu chega numa partezinha mais difícil, cai, morre. Aí começa do zero. Aí começa, opa, a última vez que eu passei nessa fase, eu pulei num lugarzinho ali, pulei errado, morri. Aí vou tentar de novo, fazer do mesmo jeito que deu errado. Se eu quero passar de fase, eu tenho que fazer direito. Tá entendendo? Eu já sei qual é a experiência do erro. Eu já experimentei o erro. Eu sei que as mesmas ações vão me levar aos mesmos resultados. Então eu só vou conseguir sucesso naquilo que eu desejo quando eu parar de fazer aquilo que me levou ao fracasso. Eu acho que é uma matemática muito simples, não é? Abraão, ele saiu do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, ou seja, ele se desapegou de tudo que ele aprendeu até então, de tudo que ele acreditava até então e de tudo que ele amava até então, para ir em direção a algo novo e desconhecido, para ir em direção daquilo que ele não sabia o que era, mas ele sabia que seria alguma coisa. Por quê? Porque a ordem não foi para ir para Canaã. A ordem foi ir para si mesmo. Então a tua busca pelo eterno não consiste na busca por um lugar. Ela consiste na busca pela tua própria essência. Então vai descobrir quem é você. Para de achar que alguém tem a obrigação de falar o que você tem que fazer. Você tem que descobrir através da tua própria experiência. É ir, sair da tua zona de conforto, se deslocar, se mover. E aí você vai encontrar realmente quem é a Samanta. Quem é a Samanta que a Samanta não conhecia? Tá entendendo? Que existe a Samanta que todo mundo conhece. Existe a Samanta que só a Samanta conhece. Mas existe a Samanta verdadeira que ninguém conhece, nem a própria Samanta conhece. Existe uma Samanta que só Deus conhece. Tá entendendo? E essa é a Samanta que Deus quer que viva. Essa é a Samanta que o Eterno quer que seja encontrado. Então, tá aí o sentido de elevação. Não é se tornar uma pessoa, outra pessoa. É você se tornar a versão melhor possível. Sempre melhorando a versão daquilo que você já é. Tá entendendo? Então, assim, é aí que consiste de você encontrar a tua verdadeira identidade. É quando Abraão, ele muda de nome. Porque então ele encontrou o verdadeiro sentido. Agora, você não é mais Abraão, você não é mais Abram, você é Abraão, mudou de nome. E aí, não vou, enfim, já acabou o tempo, né? Senão só essa mudança de nome já é outra aula. E aí, e Sara, que é o teu vaso, que é a tua receptora, que é aquela que te acompanhou nos momentos de dificuldades. Quando todo mundo achou que você era maluco, ela te seguiu. Ela veio junto contigo, ela abraçou a tua causa. Ela sofreu contigo. Tá entendendo? Ela veio, ela abriu mão de tudo, ela se despiu do seu próprio ego, da sua própria descrença, e ela também foi em direção àquilo que eu prometi para você, porque ela acreditou em você. Ela acreditou em você, então ela também vai ser um nome mudado. Então, agora era Sarai, agora é Sara. Ou seja, de princesa virou rainha. O círculo que vira, Sara é isso, o círculo que virando ao contrário traz o resultado correto. É aquela que vai contra, mas que vai pelo certo. Sabe, a pessoa, ela vai contra tudo, contra todos. Mas por quê? Porque ela sabe o que é certo. Então ela não segue o mesmo fluxo que é esperado, porque a maioria segue. Se a maioria pensa uma coisa, com certeza aquela coisa é uma mentira. Tá entendendo? Então, ela vai contra, mas pelo que é certo.
Isso é Sara, é aquela que se impõe sobre as forças negativas. Aquela que se impõe, aquela que, opa, aqui não. Tá entendendo? Então, quando Abraão, ele aceita o chamado divino, na verdade, ele aceita o chamado a si mesmo. Ele aceita se transformar na pessoa que ele sempre desejou ser. Porque essa pessoa, essa versão da Ana, que só Deus conhece, ela já existe em você. Você sabe quem ela é. Ou não sabe? Todo mundo aqui sabe. Você sabe o que Deus quer de você. Mas você não consegue. Não é isso? Você não consegue fazer aquilo que você sabe que é certo. Verdade. Quando eu preciso chegar em casa hoje, eu preciso estudar, preciso, tá entendendo? Preciso acordar 5 horas da manhã para poder fazer as minhas rezas, tá entendendo? Só que eu sei o que precisa, essa pessoa já existe aqui. Só que aquele pote, as cascas, o corpo, o ego, ele não quer isso, porque ele não quer se levar, porque o corpo é da terra. O guf, ele é da terra. Ele quer aquilo que é da terra. E tudo que é da terra mas é hebraico. É o receptáculo, né? É a casca. Então, assim, tipo assim, guf no sentido de uma casca que se deteriora. É uma, sabe, guf, a própria palavra já tem esse tom de algo que se degrada. É mesmo. Algo que derrete. É tipo uma caixa frágil, é um recipiente frágil, né, que se decompõe. Então, quando ele recebe quando Abraão ele recebe essa ordem, ele então entende a necessidade de transcender. E para transcender, eu preciso abrir mão. Tá entendendo? A pessoa que você tem sido até aqui, ela te levou aonde você quer ir? Não. Então, por que essa pessoa ainda existe? Ai, meu pai. Por que essa pessoa ainda domina? Por que essa pessoa ainda está no controle? Se ela não está te levando aonde você deseja estar. Misericórdia. Tá entendendo? Se ela não está, porque o desejo ele está aqui para nos nortear. Tudo aquilo que nós queremos é uma bússola. Porque o Eterno ele coloca o desejo daquilo que você está destinado a alcançar. Por que eu não quero ter uma Ferrari? Todo mundo quer ter uma Ferrari, todo mundo acha que quer ter uma Ferrari. Eu não quero, porque eu sei que eu nunca vou conseguir. E nem que eu consiga dinheiro para conseguir, eu não vou ter interesse. Tá entendendo? Não é da minha natureza nem ter Fusca. Então se eu não quero nem Fusca, não tem porquê. Então o que eu quero? O que eu quero? De fato, só eu sei. Tá entendendo? Só que uma coisa eu sei, aquilo que eu quero de verdade ainda não aconteceu. E se ainda não aconteceu, é porque tem alguém atrapalhando. Aí quem que é esse alguém aqui que está os dilemas? Quem que é esse alguém? É o meu patrão que não me dá aumento? É a minha mulher que não deixa eu descansar no sofá em paz? Não. É o pessoal da Beit aqui que fica demorando? É mesmo. A única pessoa capaz de interferir na tua caminhada é você. Se você não chegou aonde quer porque você ainda não ouviu o Ler Lerá, e se ouviu, achou bonito, achou legal, mas ainda não saiu. O Ler Lerá ele está aqui. Não vai dar tempo. Eu fiz aqui, enfim. O Vav, ele é uma letra de conexão. Vav é conexão, tá? E o Kaf, então nós temos aqui o Vav e nós temos o Kaf. O Kaf é uma letra de recepção. Então nós temos o Vav, o Lamed, ele é composto pelo Vav e pelo Kaf, correto? Vav mais Kaf, Vav equivale a 6, Kaf 20. Então nós temos aqui o nome do Eterno, certo? Por quê? É uma conexão com o mundo espiritual, com os mundos superiores, que é recebida. Então o Kaf ele tem essa coisa da recepção, ele é uma mão que recebe. Recebe o quê? Aquilo que vem do alto. Por isso que diante das outras letras, o Lamed ele é mais elevado, porque ele se liga com os mundos superiores e desce, e é recebido. Então o Ler aqui significa receber dos mundos superiores. Isso é o ir. Quando você se eleva e quando você recebe. Conter isso. Então o Kaf é a mão, é a palma da mão que recebe, a mão aberta.
Tá entendendo? Recebe o quê? O que vem de cima. E esse processo ele se repete. Recebe, ou seja, vai até o alto, recebe, mas não para. Vai até o alto e recebe. Então, mantenha isso. Crie este ciclo de receber do alto e segurar, praticar. Tá entendendo? Então, o lame dele também é a letra do estudo. O estudo significa aprender e aplicar, aprender e aplicar. Se eu só aprendo e não aplico, eu não estudo. Tá entendendo? Aprender, estudar Torá não é ler Torá, não é decorar Torá, é aplicar Torá. Tá entendendo? Então, eu subo, eu aprendo. Eu pego, pegar é uma ação. Eu aplico, eu uso. Só evolui na sua vida espiritual quem pratica Torá, não é quem estuda, não é quem sabe. Tá entendendo? Então Deus não está nem aí com o que eu sei. Tá entendendo? O que vai definir a minha qualidade espiritual é aquilo que eu faço. Eu vivo falando isso aqui, não é para vocês, não é para mim mesmo. Tá bom? O alvo das minhas broncas sou eu mesmo, então não sinto ofendido. Então, vai até os mundos superiores e aplica no mundo inferior. Vai nos mundos superiores, aplica no mundo inferior, ou seja um canal dessa recepção. E aí, Lamed equivale a 30, o Kaf equivale a 20, 50. Então, Abraão, sábios dizem que Abraão alcançou neste nível o que aqui está a proposta e aqui a realização. Entendeu? Esse é o convite do Eterno. Essa é a consequência. Chamado e caminho, chamado e chegada. Aí, Abraão, ele foi convidado a alcançar, qual é o número? 50. Os 50 portões da sabedoria. Tá entendendo? Esses 50 portões da sabedoria, agora que a gente vai entrar em Kabbalah, não tem mais tempo. 50 portões da sabedoria significa a retificação das 5 esferas das 10 sefirotes. Então nós temos 10 sefirotes dentro de Keter. Ou seja, refinar as minhas 10 sefirotes, refinar a minha arte, a minha árvore da vida, através do que significa Keter, coroa, vontade. Ou seja, retificar a minha vontade, retificar a minha Kavaná. Todas as 10 sefirotes que regem as minhas vontades, os meus interesses, os meus desejos. Então eu preciso retificar a árvore da vida aqui dentro. Então aqui eu já tenho um processo de 10 sefirotes, cuja finalidade é um desejo, refinar a minha vontade. E aí eu tenho aqui a segunda camada, que é Hormá, refinar as 10 sefirotes que estão voltadas à minha sabedoria. Agir com sabedoria dentro dessas 10 esferas que pertencem à camada de Hormá, sabedoria, ou seja, compreender o significado oculto de cada sefirá. Tá entendendo? E como ele se aplica, e como isso me torna mais sábio. Aqui, o que é correto desejar? O que eu tenho que desejar? Aqui, o que eu tenho que saber? Tem coisas que eu sei que eu não preciso saber. Tá entendendo? Tem coisas que tem informações até muito preciosas que não vão me deixar mais sábio. Só vai virar entulho, e até informações muitas vezes preciosas, que se não aplicadas corretamente, não adiantou nada eu ter acesso àquilo. Aquilo é precioso e vai se deteriorar lá dentro. Está entendendo? Então, retificar a minha sabedoria dentro das 10 sefirotes da sabedoria. A gente precisava falar uma aula só para cada uma dessas coisas. E aí aqui, a sefirá de Piná, que também contém 10 sefirotes dentro de si. E aí refinar a minha compreensão. O que eu preciso entender das coisas e das pessoas. Olhar o outro, compreender o outro pela ótica da retificação dessas sefirotes. Compreender que não é só eu que tenho as sefirotes dentro de mim, o outro também. Isso é compreender o outro. Compreender o outro é trazer o outro para dentro de si. Isso é compreensão. Saber que cada um aqui tem o seu processo sefirótico. E aqui diferente. Como encontrar o equilíbrio através da aplicação dessas sefirotes. E aqui, Malhut, a realização. O que eu preciso realizar, mas também me concentrando nas 10 sefirotes. Então, retificar as 10 sefirotes dentro dessas 5 matrizes sefiróticas. Está entendendo? Nisso se contém
os 50 portais da sabedoria. 50 portais de sabedoria. Então, as 10 sefirot de Keter, as 10 sefirot de Hormá, as 10 sefirot de Biná, as 10 sefirot de Tiferet e as 10 sefirot de Malkut. Está entendendo? Compreender a árvore da vida no que ela diz respeito ao meu desejo, compreender a árvore da vida no que ela diz respeito ao que eu tenho que saber, compreender a árvore da vida naquilo que eu tenho que entender, compreender a árvore da vida naquilo que é belo e que traz equilíbrio, e compreender a árvore da vida naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso realizar. Está entendendo? Aí a pessoa, nessa esfera de espiritualidade, ela pode falar que ela é sábia. Ela pode dizer que atendeu o chamado. Está entendendo? E esse chamado, ele tem que ser compreendido como uma constância, como um processo, porque isso leva tempo, isso leva ciclos, isso pode levar vidas. Está entendendo? Mas quanto mais eu saio para fora do meu ego, mais eu avanço na minha jornada espiritual. Amém? Amém. Acabou. Finalmente. Finalmente.